etérico vital, né? Que, como consta no conceito Rosa Cruz, né, todo o desenvolvimento espiritual, ele se inicia nesse corpo etérico vital, que é a cópia exata desse nosso físico, né? Só que é a cópia etérica, né, do mundo físico, a cópia vital, né? Por onde entra, né, as energias vitais. Então, basicamente, esse corpo que nós vamos trabalhar no primeiro momento, né? E o corpo físico, né, concomitantemente, ao mesmo tempo irá evoluindo junto com ele, né? À medida que o etérico vital evolui, né, e seguindo a lei que Meixo Sama traz, né, do espírito precede a matéria, né? Nós, ao desenvolvermos o espírito, vamos estar, ao mesmo tempo, purificando e desenvolvendo o corpo físico também, né? Um processo de sutilização, de espiritualização, né? Então é importante a gente posicionar aqui os 4 éteres que há nesse corpo vital, né? Os 2 inferiores dizem respeito mais à natureza biológica, até animal, e os 2 éteres superiores a mais a nossa parte humana, né? De respeito até ao nosso corpo-alma, que nós temos que desenvolver exatamente para essa era de aquário, né? Então precisamos desenvolver esse corpo-alma, que é constituído basicamente dos 2 éteres superiores, né? E, ao mesmo tempo, também irmos sutilizando e espiritualizando os 2 éteres inferiores, né? Que são o éter químico e o éter de vida, né? Então, a palavra básica do corpo vital é repetição. E ela diz respeito exatamente ao primeiro éter, o éter que se inicia aqui, que é o químico, né? Vai dizer respeito muito à nossa saúde física, né? A nossa constituição física dos órgãos, das células, né? Eles são conectados átomos por átomos, né? Moléculas por moléculas, célula a célula, é uma cópia exata. Então, esse éter químico básico, ele diz respeito ao processo de persistência e de repetição. Então, vamos estar executando o que de persistência, né? Obviamente que bons hábitos, né? Hábitos construtivos e não, obviamente, os vícios, né? Mas não vamos ficar lutando contra os vícios, não vamos ficar lutando contra a nossa natureza animal, né? Nós vamos estar fazendo uma estratégia, construindo bons hábitos, né? Aos poucos, né? E gradualmente, né? Os bons hábitos sendo construídos, eles irão estar naturalmente substituindo, né? Agregando, transmutando os hábitos nocivos, né? Os nossos vícios e paixões. Isso vai se dar num processo natural. Mas a gente precisa começar, obviamente, com o quê? Persistência, né? E repetições. Através disso nós vamos desenvolver esse corpo vital e basicamente o primeiro éter, que é o éter químico, né? Então, exemplos disso, né? Exemplos de práticas, né? A nossa higiene diária, né? Ou seja, escovar os dentes, tomar banho todos os dias, né? Esse processo de criação de bons hábitos, né? Dedicação do nosso tempo, né? A boa utilização do nosso tempo. Então, organizarmos para que nossa rotina diária nós consigamos praticar, né? Todas as práticas necessárias ao nosso desenvolvimento, né? Então, práticas que dizem respeito ao corpo físico, como a gente posicionou, higiene, por exemplo. E aí entra também a boa alimentação, né? Uma dieta. E, ao mesmo tempo, a gente já une a dieta com o éter químico, né? Que diz respeito à agricultura natural que o Meixo Sama trouxe, né? Esse conceito de energia vital dos alimentos. Então, através da energia vital dos alimentos, que são saudáveis, alimentos produzidos, né, de forma preferencialmente orgânica, né? E ainda mais de agricultura natural, mais importante ainda, esses alimentos serão ricos de energia vital e irão abundar, né, de vitalidade esses éteres, né? Principalmente o éter químico. Consequentemente, vamos ter cada vez mais uma saúde robusta, né? Então é importante a gente organizar também a nossa alimentação, então rotina, exercícios físicos, né? Diariamente, para que esse éter químico vá cada vez mais se sutilizando, né? Não empregue a energia toda para ficar digerindo alimentos, né? Digerindo comidas densas, né? Que a gente acaba perdendo muita energia nesse processo, né? Então, conforme nós vamos transformando a nossa alimentação cada vez mais gradual, uma boa rotina e bons hábitos diários, isso só dizendo respeito à parte física, né? Então, alimentação, exercício físico, um bom sono reparador, né? E por aí vai. Esses hábitos que normalmente a gente já está cansado de ouvir falar, mas por vezes não conseguimos ainda
implementá-los, não é mesmo? Mas vamos estar colocando isso como meta, né? E sempre com poucos minutos por dia, né? Que seja com 5, 10 minutos. Mas o importante é começarmos, né, fazendo com que esse hábito se torne diário, né? Ou seja, que se torne um hábito realmente. E aí a gente traz até uma reflexão, né, que se nós queremos mudar o nosso destino, né, nós temos que mudar primeiro as nossas crenças, né? E aí essas crenças irão gerar pensamentos, e os pensamentos, sentimentos, emoções, irá mexer com as nossas energias e, por fim, ações, né, palavras e ações na nossa vida. E isso, repetidas vezes, né, torna-se hábito. Né? E o hábito formado, ele se torna o nosso caráter. E aí, em linguagem esotérica Rosa Cruz, a gente sabe que caráter é destino. Então, ou seja, se nós estamos com um destino muito ruim, muito danoso, nós estamos com um caráter ainda um pouco mal formado, né? Então, a gente melhorando o nosso caráter, vamos estar automaticamente melhorando o nosso destino. E é isso, principalmente, que Platão chamava de ginástica para o corpo, né? Ou seja, para os corpos, né? Não só para o corpo físico, mas a ginástica que é, né, no sentido de formação do caráter. Então, a gente começar a fazer esses bons hábitos, a construí-los, e aí a gente já dá prosseguimento para o próximo éter, né? Que também será agregado na nossa rotina, que é o éter de vida, né? Ele diz respeito muito também ao chakra, né, do prazer. O éter químico é mais o chakra básico, raiz, né? E o éter de vida é o chakra sexual, do prazer e também do plexo solar, né? Então, como a gente pode sutilizar e espiritualizar essa energia, né? Essa energia que, por vezes, desperdiçamos totalmente na gratificação dos sentidos, dos prazeres, né? Deixando a nossa alma animal nos dominar, na verdade, né? Então, o exercício principal é a devoção e a gratidão, né? Devoção e gratidão estão intimamente ligados, né? Então, através da devoção e da gratidão, nós vamos estar sublimando essa energia criadora, né, que fica na região inferior, e vamos estar sublimando ela, transmutando, fazendo com que ela suba, né, principalmente para o coração, que irá nos ensejar a expedição de sentimentos mais nobres e elevados, né? Então, a gente pode também já posicionar a comparação com a prática messiânica, né? A primeira, a gente já falou que é a agricultura natural, e as dedicações, né? Dedicações, ou seja, diárias, se possível, né? Que a gente possa estar organizando o nosso tempo, né, em prol também de benefício da humanidade, né? A gente possa estar organizando a nossa rotina, o nosso tempo, a gente possa se dedicar minimamente, né, a 2 horas e 30 minutos, pelo menos, né, por dia, né, a algo construtivo para os outros, né, para a humanidade em geral. E o Jorei, que Meixo Sama traz, que é o carro-chefe, por assim dizer, né, de respeito muito a esse éter de vida, né, que é a nossa vitalidade. Então, não deixa de ser um ato devocional, né, porque é uma oração também, uma oração em ação, que nós fazemos para o outro, né. E também as orações dos cultos diários, né, seja no nosso próprio lar, ou seja em algum templo religioso, nós estamos também realizando orações diárias, né. Isso é um processo devocional que irá trabalhar exatamente com essa energia criadora, né, vital, transmutando-a, sublimando-a, espiritualizando-a, né, fazendo com que ela suba pela coluna também, né, e atinja o coração e posteriormente também o cérebro, né. Então isso é um processo de espiritualização. E o Jorei propriamente é a oração em ação para o próximo, né. Então é importante, a gente já está fazendo a correlação, o estudo comparado, né, das filosofias aqui. É basicamente o chakra sexual, como a gente comentou, e o do plexo solar também, né, que é responsável pela nossa vitalidade, também no chakra chamado do poder, né, ou seja, nós temos poder à medida que temos vitalidade, né. Se temos pouca vitalidade, temos pouco poder de ação. Então, é basicamente isso. Nós conseguirmos gradativamente, né, substituir esses hábitos nocivos que estão ligados à parte animal, né, e irmos desenvolvendo essas práticas mais construtivas, né. Então, as energias que eram gastas, né, desperdiçadas, por assim dizer, na gratificação dos sentidos das paixões animais, elas vão estar
sendo conduzidas, né, para coisas construtivas, para a nossa evolução espiritual. Então vamos estar trabalhando também esse chakra do plexo solar, né, e aí vamos estar, através disso, também irradiando luz, né, para as pessoas. E aí, por fim não, em certo momento, iremos atingir também o chakra do coração, né, o chakra cardíaco, que diz respeito à prática do amor, né, nosso sentimento de amor ao próximo, né, de empatia, né? Então a gente vai trabalhando também a indiferença, por exemplo, né? E o ódio, né? Não sentirmos ódio nem a indiferença, e sim esse amor altruísta para com o próximo, né? Então isso gradativamente vamos estar trabalhando. Iremos fazer uma aula específica dos chakras, né? Então aqui só estou trazendo uma pincelada. Se possível, será a próxima aula até. E o terceiro éter, né, que vamos entrar aqui, é o éter de luz, que ele é responsável pela percepção sensorial. Ou seja, o Meixo Sama traz muito salienta que é muito importante nós desenvolvermos essa percepção do nosso ambiente, observarmos tudo de forma atenta, né, no aqui e agora, ou seja, a atenção plena, né, estarmos basicamente no presente, focados, as pessoas que estão ao nosso redor, bem como o ambiente que nos circunda, e estarmos sempre também atentos para oportunidades, né, de servirmos. Então a gente já trabalha as duas coisas ao mesmo tempo, né? Focamos a nossa percepção, vamos estar, ao invés de ficarmos nos distraindo, por exemplo, com redes sociais, né, com tecnologias, né, ou com coisas externas, nós vamos estar no aqui e agora, observando, né, o nosso ambiente e as pessoas, buscando já com o objetivo de servir, né, de buscar oportunidades, de visualizarmos oportunidades de sermos úteis. Então é interessante essa prática também. E ela também se dá junto com a concentração que a gente trouxe aqui, que é o exercício matinal, né? Então, se nós conseguimos nos concentrar, vamos conseguir perceber as coisas também. E se a gente não consegue perceber as coisas no aqui e agora, a gente não vai conseguir fazer o exercício de retrospecção à noite, né? Se nós mal nos observamos durante o dia, né, as nossas reações, né, onde estava a nossa mente, quando nós chegarmos ao fim do dia, não iremos ter material para trabalharmos, né, com essa retrospecção no final do dia. Então é importante a gente trabalhar exatamente isso, essa percepção. E o estudo comparado aqui, na correlação com as práticas messiânicas, nós temos as artes do belo, né, que dizem respeito ao quê? Nós treinamos a nossa percepção também, né? Percebermos o belo, percebermos as sutilezas também, não só de objetos, né, das flores, né, mas também das pessoas. É importante também percebermos os detalhes, né, com o olhar, buscando o belo, buscando o bem, né, a prática do bem, bem como a verdade, né, onde está a verdade. A verdade está na natureza, o estado natural das coisas que se nos apresentam. Nós vamos estar produzindo também o desenvolvimento dessa percepção do belo, que, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, acaba trabalhando o nosso corpo astral, o nosso corpo de desejo, né, como o Meixo Sama coloca, que ao contemplarmos o belo, os nossos sentimentos vão se elevando também, e vamos sutilizando, nos espiritualizando no que diz respeito também aos sentimentos. E por fim, o éter refletor, que é o quarto éter e último, ele diz respeito ao nosso processo de discernimento, né? Então, por isso que Meixo Sama diz que nós precisamos ler os ensinamentos tantas vezes quanto possíveis, né? Porque, como a gente posicionou aqui, é o processo de repetição que constitui a palavra-chave do corpo vital. Então, através da repetição diária de inicialmente pequenos hábitos curtos, vamos gradativamente aumentando a carga horária. Então, vamos estar desenvolvendo esse último éter também, que é o de discernimento, através da leitura dos ensinamentos. Porque, como nós vamos discernir o bem e o mal, o certo e o errado, somente com a nossa própria cabeça? Não, né? Precisamos ter bases de verdade,
bases que versem sobre a verdade, ou seja, os ensinamentos de Misham, os escritos divinos, bem como o Evangelho do Cristo, todos os convites que ele nos fez. Então, através do que consta no Evangelho, que consta nos escritos divinos de Meixo Sama, bem como dos ensinamentos esotéricos da Rosa Cruz, e entre outras filosofias, nós vamos estar utilizando isso como material de discernimento, para nos autoavaliarmos também e as situações que nos circundam. Claro que nunca com o intuito de julgarmos as pessoas, e sim podemos julgar os atos, podemos julgar o que acontece, mas nunca as intenções das pessoas, porque só Deus conhece o coração de cada um. Mormente Deus releva muito do que nós condenamos e condena muito do que nós relevamos. Então é interessante isso. Isso consta, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante esse convite. Então, basicamente, aqui posicionamos os 4 éteres e 4 práticas para cada um desses éteres, Então, persistência, inicialmente, o básico, que é a nossa persistência e repetições de bons hábitos para o corpo físico. Então, acrescentamos aí a agricultura natural, que entra na questão da alimentação, da dieta, a parte do éter de vida, a energia criadora, temos o jorei, as orações, a parte devocional, no éter, o éter de luz, que é a percepção, vamos trabalhar a nossa observação diária das coisas e também percebermos, buscarmos ver o belo, colocarmos flores em casa, flores vivas, para que traga o belo de forma mais acessível a todos, mas pode ser também através da música, que eu esqueci até de citar, mas a música tá mais um pouco mais adiante, mas pode ser, obviamente, implementada aqui, no que tange a percepção, percebermos, desenvolvermos o ouvido musical também, então buscarmos perceber o belo e a oportunidade de servir. E o último éter, o éter refletor, que versa sobre o discernimento, nossa capacidade de pensar, nós vamos estar buscando ler diariamente essas leituras edificantes, e sempre buscarmos relermos livros que já lemos uma vez, ou 2, ou até 3, porque a cada vez que nós relermos, vamos estar aprofundando cada vez mais, e através da repetição, aquilo vai se tornando parte de nós, de alguma forma. Vamos conseguindo interiorizar aquilo. E até pela neurociência a gente entende que o cérebro vai criando sulcos, as neurosinapses, as sinapses cerebrais, vão se tornando cada vez mais firmes, mais fundidas, no que tange essas questões edificantes. E aí é uma maneira também de Deus, nosso anjo da guarda, também nos intuir, nos inspirar determinadas coisas. Então eles precisam ter alguma linguagem para falar conosco. Então, através dos ensinamentos, nós podemos ser inspirados também a situações para o nosso dia. Então é interessante aí. A gente finaliza então essa questão que diz respeito ao corpo etérico vital, e vamos dar prosseguimento agora no segundo corpo que nós temos, que é o corpo de desejos. Então a gente sabe que tem parte de desejos inferior, que diz respeito às paixões animais, e nossas humanas.